todos. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês no nosso Cicusp. Seguramente vocês vão brilhantar nosso evento. Eu queria apresentar aqui o Dr. André Brunoni. Ele é professor associado da Faculdade de Medicina da USP, livre-docente pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina, é professor visitante da Universidade de Munique, também teve doutorado em Neurociências e Comportamento pelo Instituto de Psicologia da USP, com doutorado de sanduíche em Harvard. Fez a graduação em Medicina, residência em Clínica Médica e Psiquiatria pela Faculdade de Medicina também, da USP. Ele é diretor do Serviço Interdisciplinar de Neuromodulação do Instituto de Psiquiatria da USP e pesquisador sênior do Instituto Longitudinal de Saúde do Adulto, ELSA. Participou do programa de bolsas para pesquisa CAPES. Também ele atua nas linhas de investigação depressão e transtorno de humor, neuromodulação não invasiva no tratamento dos transtornos mentais. O professor é um dos docentes mais citados no mundo sobre suas pesquisas na área de depressão e transtorno do humor e neuromodulação não invasiva no tratamento dos transtornos mentais. É também responsável pelo curso de revisão sistemática e meta-análise desde 2003 na Faculdade de Medicina da USP. Então, agora com a palavra o professor André. Muito obrigada pela presença novamente e estamos aí para ouvir você. Obrigada. Bom, obrigado, professora Elizabeth, pela introdução. Obrigado pelo convite também de estar aqui hoje conversando com vocês e trazer um tema que tem sido de grande importância, né, para o Brasil e para o mundo, que é o impacto da pandemia na saúde mental. Então, eu vou aqui compartilhar a minha tela com vocês e fazer essa apresentação inicial para depois a gente poder discutir sobre esse tema, né? Então, bom, a professora Elizabeth me introduziu e eu vou falar sobre a saúde mental na pandemia, achados que a gente teve aqui no Brasil. Então, como todo mundo sabe, a gente teve a pandemia do Covid-19 no final de 2019 e ela se tornou uma pandemia em fevereiro, março de 2020, se espalhando da Ásia para a Europa, Brasil, Estados Unidos e depois indistinguível aonde ela está mais atuante, menos atuante no momento. Mas de acordo com a pandemia e um objetivo inicial, que de alguma maneira perdura até hoje em maior ou menor intensidade, a gente teve uma série de medidas restritivas, uma delas restrição de viagens, fechamento de escolas, fechamento de comércio, fechamento de fronteiras, quarentenas e até o uso de máscaras. E com isso houve uma grande disrupção, né, uma grande interrupção das atividades cotidianas das pessoas, né, tanto em termos de trabalho, quanto em termos de viagens internacionais. Isso acabou trazendo um grande impacto socioeconômico e, com isso, os especialistas e a mídia, né, a imprensa, projetaram o aparecimento de uma pandemia de transtornos mentais após ou durante o Covid. E aqui é bom lembrar que a gente não está falando daquela síndrome do Covid longo, né, ou das sequelas cognitivas e psiquiátricas das pessoas que tiveram Covid, mas a gente está falando do impacto na saúde mental das populações por causa, não necessariamente do Covid como doença, mas da pandemia e as medidas restritivas e todo o impacto que acarretou. Então, com isso, se imaginou que haveria uma chamada quarta onda, e apesar do nome onda não ser muito claro, né, a gente não utiliza necessariamente esse termo em epidemiologia, se pode imaginar que consideraram que haveria também uma pandemia, né, de transtorno mental, e aí é bom lembrar que o que significa
uma pandemia, né, uma epidemia em escala global, e epidemia significa um aumento significativo do número de casos de uma determinada condição acima do esperado. O Covid cai nessa própria definição de epidemia, né? Se a gente fala de uma epidemia de dengue, por exemplo, significa que num determinado ano tinham X casos e no ano seguinte tinham 10 vezes esse número de casos, né? Então, será que haveria uma epidemia de transtornos mentais? Ou seja, será que duplicaria, triplicaria esses transtornos mentais durante a pandemia? E, de fato, o que se observou num primeiro momento foi um impacto inicial com estudos transversais. Então, estudos transversais são aqueles que coletam dados num determinado momento, sem examinar necessariamente o que aconteceu com aquela população antes. Foi o que foi possível fazer, né, no começo da pandemia, e de fato se mostrou taxas muito altas de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático e mesmo estresse. Mas esses estudos transversais, né, cross-sectional, que a gente chama, eles têm vieses muito importantes. Um deles é um viés de seleção. Quem vai responder a esses estudos, muitas vezes, são pessoas que estão mais aflitas, né, com a doença. Então, vamos supor que você está tendo sintomas de depressão, ansiedade, aparece uma pesquisa, você tende a responder mais do que se você não estiver tendo esses sintomas. Existem outros problemas também, essas pesquisas foram feitas na internet, com escalas utilizadas para verificar sintomas e não diagnósticos, e não se sabia como essa pessoa estava previamente. Então, talvez fosse uma pessoa que já tivesse um transtorno psiquiátrico, já tivesse taxas altas de ansiedade e depressão, que só se detectou a estabilização, né, a estabilidade desses sintomas e não necessariamente um aumento. Até do ponto de vista puramente teórico, poderia ter tido até uma diminuição porque não se tinha dados prévios. Essa é uma limitação inerente a esses estudos transversais. E aí, por conta disso, a gente resolveu, assim, a principal vantagem dos estudos transversais, por outro lado, é identificar possíveis fatores associados. A gente não vai chamar, aqui está escrito fatores de risco, né, também do ponto de vista epidemiológico, não daria para falar um fator de risco, né, seria mais uma associação entre variáveis, porque a gente está coletando no mesmo momento do tempo, mas, de qualquer forma, se viu uma associação com variáveis como sexo feminino, idade entre 19 e 45 anos, desemprego e transtornos mentais. Outros estudos mostraram achados diferentes, e aí principalmente pensando nos estudos longitudinais, que aí vão ter a vantagem de observar essas populações antes e durante a pandemia. Então, aqui uma meta-análise que foi feita finalizando, né, dados de 2020, se vê aqui, primeiro, uma grande heterogeneidade dos estudos, como vocês podem ver aqui nessas caixinhas com intervalos de confiança. Então, tem estudos que mostram que não houve mudança, outros que aumentaram, outros que diminuíram. Então, tem uma grande heterogeneidade. Tanto que o I-squared, né, que é uma medida de heterogeneidade, foi de 99%. E, no geral, se observou um aumento meio discreto, de 0,17, um tamanho de efeito muito pequeno. Então, sugerindo, sim, um aumento de sintomas mentais, mas não a pandemia de transtornos psiquiátricos propriamente dito. Um dado mais robusto, né, mais duro, que a gente chama, seria suicídio. Suicídio, 90% das pessoas que tentam suicídio têm transtornos mentais. Então, se houvesse um aumento de transtornos mentais, também se esperaria que houvesse um aumento de suicídio. E não foi observado isso nas populações, nem nesse estudo que eu estou mostrando aqui, que trouxe dados mais preliminares, mas hoje em dia a gente tem dados completos nos Estados Unidos e não foi observado aumento nas taxas de suicídio, e aí com isso se especulou outras questões, né? Então, talvez não tenha havido um aumento, porque não houve um isolamento total das populações, a conectividade dos meios digitais permitiu que as pessoas fizessem
o chamado isolamento físico, mas não isolamento social. Talvez no começo da pandemia também teve comportamentos pró-sociais, tanto na escala individual quanto coletiva, né? Então, vários auxílios à pandemia foram observados, não só no Brasil como no mundo. E talvez também uma explicação foi um efeito teto. Bom lembrar que antes da pandemia a gente já discutia muito sobre a importância dos transtornos mentais. Talvez a população já tivesse um nível tão alto de transtornos mentais que já teria chegado no máximo ou muito próximo do ápice, né, do máximo, e com isso não haveria espaço para aumentar mais ainda os transtornos mentais. Mas com a apresentação dessa problemática, a gente resolveu avaliar como seria isso no nosso meio. E o desenho que a gente escolheu foi utilizar um estudo de coorte. Como eu comentei com vocês, né, poderia ter sido feito um censo pela internet ou por alguma outra modalidade, mas o estudo de coorte é o melhor para responder esse tipo de questão. E a coorte, ou pelo menos uma das coortes mais completas que a gente tem no nosso meio, é o estudo ELSA Brasil. É um estudo que envolve 15 mil funcionários de 6 universidades em São Paulo e que começou em 2008. Então, a gente se organizou logo com o lockdown em São Paulo, em março de 15 de março. Depois a gente escreveu um grant, março, abril de 2020. Rapidamente a gente teve a aprovação do Comitê de Ética, aprovação da FAPESP, para realizar esse estudo, que foi, teve como pesquisadora responsável a professora Isabela Bensenhor, que é uma das PIs do ELSA Brasil. E o que a gente teve de objetivo, num primeiro momento, com esse paper já publicado pelo nosso grupo, foi avaliar as taxas de transtornos psiquiátricos durante e antes da pandemia, isso ELSA dá dados para a gente, e investigar variáveis clínicas e demográficas, bem como atividades de lazer, que poderiam estar associados com esses desfechos psiquiátricos. Aqui é bom entender que a gente teve dois instrumentos de avaliação. Um é o CISR. O CISR, ele avalia, é um questionário grande, que pode durar até 50 minutos. Ele diagnostica 14 transtornos psiquiátricos, com base no CID-10, então ele diagnostica depressão, ansiedade, toque e fobias. Ele se baseia também em 14 sintomas psiquiátricos comuns, como compulsão, obsessão, fobia, insônia, dor, entre outros, e uma pontuação de 12 ou mais vai indicar um transtorno mental comum, que é um diagnóstico que a gente utiliza muito no CISR, né? Ele seria aquela pessoa que talvez você não defina se tem uma depressão, uma ansiedade, mas ela tem alguma coisa, tem um transtorno mental comum. Ele é usado desde 2008 no ELSA Brasil. A gente utilizou também um outro instrumento, que é o DAS. O DAS, ele não faz diagnósticos psiquiátricos, ele mede sintomas de depressão, ansiedade e estresse, ele é mais curto e a gente só pôde utilizar ele durante a pandemia. Na verdade, ele não era utilizado antes do ELSA, antes da pandemia no ELSA, mas por conta da pandemia e pela importância disso, a gente resolveu utilizar o DAS também e a gente fez várias medidas. Então, aqui são as medidas prévias, pré-pandemia. Então, teve uma linha de base, né, o WAVE, W, né, em 2008 e 2010, outra em 2012 e 2014, e outra mais recente, 17 e 19. Então, foi até um pouco de sorte, entre aspas, né, que a última medida tinha sido feita logo antes do começo da pandemia. E aí, depois, a gente fez medidas durante a pandemia. E aí foram feitas, até o momento, 4. No momento, a gente fez uma só. A gente realmente acompanhou essa população em maio, julho, setembro, outubro, dezembro, e abril e julho. Por conta do lockdown, até o momento, todas as medidas foram feitas com o auxílio do REDCap, então foi até um desafio tecnológico nosso. O CISR ainda não tinha sido utilizado no nosso meio, tá? Mas de maneira digital, apenas presencial, mas havia estudo já feito no Reino Unido, em outros locais, mostrando que era muito confiável a versão eletrônica do CISR. E a gente fez tudo online também, então teve um grande esforço de uma equipe bastante grande para organizar
essas surveys, né, todos esses questionários, e também uma grande contribuição dos participantes do ELSA. Tá? Então, aqui é o fluxograma, então mostrando para vocês onde foram feitas as coletas. A gente conseguiu coletar dados de aproximadamente 50% da amostra. Muitos pacientes, né, muitas pessoas não foram contactadas, elas não tinham dados atualizados de WhatsApp e não respondiam aos e-mails, não quiseram participar, morreram, ou concordaram em participar, mas no final acabaram não respondendo o questionário de uma maneira mínima. Talvez eles tenham se cansado na hora e não respondido. Por outro lado, 50% de resposta é o que foi observado nas coortes, né? Então, por exemplo, no ELSA, a gente consegue uma resposta de 90%, mas uma onda do ELSA dura 2 anos. Aqui a gente coletou 50% em 2 meses. Então, isso foi, na verdade, a gente ficou positivamente satisfeito com esses resultados. Tá bom? O que a gente observou aqui é que a prevalência de transtornos mentais não aumentou durante a pandemia. Tá? Então, esse foi um primeiro achado, foi um pouquinho surpreendente até, mas já tinha scores altos, né, na verdade, prevalências altas de transtornos mentais durante a pandemia, eles continuaram altos. Parece aqui até que houve uma diminuição de transtornos ansiosos, mas isso é mais um artefato de mensuração. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a pergunta do TAG, transtorno de ansiedade generalizada, pergunta nos últimos 6 meses se a pessoa teve sintomas ansiosos nos últimos 6 meses. Como o nosso assessment, né, a nossa medida foi feita em maio e a pandemia começou em fevereiro, pode ter tido um viés no sentido da pessoa entender que esses sintomas de ansiedade não duraram 6 meses, duravam relativamente menos. A gente reanalisou mudando o critério, né, então mudando para durar mais ou durar 2 meses ou mais, e não 6 meses ou mais, isso não só para a medida da pandemia, mas todas, e aí a gente viu que ficou igual em todos os momentos. A gente deixou aqui porque, na verdade, esse é o critério oficial, né? Mas, basicamente, a ideia geral é que não houve um aumento dos transtornos mentais. Por outro lado, a gente teve fatores de risco associados, como cor não branca, sexo feminino, transtorno mental prévio, sintomas de Covid, preocupação com renda e estresse, e, por outro lado, outros fatores de proteção, como idade superior a 60 anos, ensino superior, e medidas interessantes durante a pandemia, como relacionamentos positivos, boa saúde física e concordar com as políticas institucionais e municipais da quarentena e do lockdown. Então, concordar com isso e aceitar isso teve relacionado a menos transtornos mentais. Isso, interessantemente, já tinha sido observado em pandemias, mas a gente não teve pandemias, né, mas em epidemias localizadas prévias. Então, por exemplo, na epidemia do SARS-CoV, várias cidades no estado de Ontário, né, no Canadá, na província de Ontário, no Canadá, tiveram algum grau de quarentena, e as pessoas que aceitaram melhor, entenderam melhor a ideia da quarentena, ficaram com uma saúde mental mais preservada do que aquelas que entraram em conflito. E outras coisas muito já observadas também. Então, boa saúde física, relacionamentos positivos, ajudou a proteger na pandemia. Por outro lado, sintomas de Covid, preocupação com renda e estresse foram fatores de pior. Isso falando sobre diagnósticos psiquiátricos, mas a gente também avaliou sintomas de transtornos mentais. Aqui a gente teve a questão de utilizar scores, né, de escalas diferentes, o CISR e o DAS, mas a gente utilizando algumas manobras estatísticas que não vêm ao caso, a gente conseguiu transformar essas duas escalas numa escala única. Tá? Então, claro que aqui já tem alguma alquimia estatística, mas isso é relativamente aceitável, o que a gente fez, porque são escalas que medem o mesmo construto, então foi possível fazer isso.
E o que a gente fez de interessante foi avaliar trajetórias de transtornos mentais, desculpa, de sintomas mentais. E aqui é interessante a gente ver em um grupo relativamente mais grave, que vai melhorando, principalmente em 2021, talvez grupos com transtornos mentais que, sentindo que estavam sendo vacinados, que as coisas estavam voltando ao normal e que puderam voltar a ter acesso a tratamentos psiquiátricos, melhoraram durante a pandemia. E a gente vê pessoas, né, no grupo 3 e 5, que corresponde a quase 50% da amostra do ELSA, que vão tendo um desgaste, né? Dá para ver que está tendo um aumento desses sintomas. Então, uma das coisas que está nos dizendo aqui também é que a gente tem que continuar observando essas pessoas, né, para ver o que vai acontecer nos próximos anos. É bom também lembrar que parece que não houve uma pandemia de transtornos mentais, mas pelo menos em 2020. A gente não sabe o que vai acontecer em 2021, 2022 e assim por diante. Uma outra questão, uma outra abordagem que a gente fez foi uma chamada análise de rede. Análise de rede é ver como os sintomas se conectam entre si, né? O que eu quero dizer com isso? Eu comentei com vocês que o CISR ele mede 14 sintomas, eles estão descritos aqui, então não precisa entrar em detalhe em cada um, mas aqui a tendência que a gente vê não é muito claro de aumento e diminuição, como a gente faz 14 testes, talvez por acaso alguns aumentem, outros diminuam, isso não significa nada necessariamente, mas uma maneira interessante de pensar em transtornos mentais também é não imaginando apenas como que eles estão em termos de prevalência, e sim como que eles se conectam. Essa é a teoria de rede dos transtornos mentais, que, na verdade, o que importaria é como eles estão conectados entre si e não só a prevalência simples de cada um deles. E aqui a gente consegue observar também uma coisa, que quanto mais uma rede de transtornos mentais está conectada, mais vulnerável o indivíduo se encontra para desenvolver doenças mentais. É como se a rede tivesse muito carregada e a ponto de colapsar, e aí desenvolver um transtorno mental, ela teria menos espaço para manobras. E o que faz uma rede ficar mais densa, mais conectada, são pressões externas. Então, esse é um modelo, também não foi desenvolvido durante a pandemia, já existia antes da pandemia, mas muito interessante aqui para os nossos propósitos, porque se vocês olharem como ela estava em 2010, depois em 2017, 2019, né, sem muitas mudanças, mas daqui em 2020 dá para ver que ela se conecta bem mais, né? Ela fica bem mais conectada, os sintomas ficam mais conectados. É interessante ver que tem uma centralização da conexão aqui nesse grupo aqui de preocupações, ansiedades e fobias. Isso combina muito, né, com a ideia da pandemia, porque, quer ou não, é um medo de contágio, isso está relacionado nas perguntas de fobia, e ansiedade e preocupações gerais em relação à saúde, que também faz sentido com relatos das pessoas em relação à pandemia. Tá? Então, essa é uma outra avaliação que pode ajudar a gente a entender o que está acontecendo. Então, para resumir, até o momento, um tsunami dos transtornos mentais não tinha sido observado. Os níveis de transtornos mentais em diferentes países mantiveram-se em patamares pré-pandêmicos, que já eram elevados, e diferentes fatores de risco foram observados. Uma possível explicação é o efeito teto, que eu já comentei com vocês. Também lembrar que os transtornos mentais eles são uma combinação complexa de fatores genéticos e ambientais, e se desenvolvem gradualmente ao longo de meses e anos, então não é só um estímulo externo que automaticamente produziria hordas, né, de pessoas deprimidas e ansiosas. Tem fatores genéticos que não só predispõem a desenvolver transtornos mentais, mas que também estão relacionados com resiliência, aceitação, crescimento pós-traumático, e isso pode ter influenciado. E também lembrar que, talvez, em alguns momentos, os outros fatores, como suporte econômico, conectividade por aplicativos, e talvez pausa numa vida moderna e estressante, com trânsito e outras obrigações, pode ter tido efeito benéfico em algumas pessoas. Tá? Então, o que parece é que, no geral,
A gente não nota uma alteração, mas a gente vê também trajetórias que podem ser preocupantes. Tá? Do ponto de vista de ciência, né, e de é, estudos clínicos, ensaios não, né, estudos clínicos e epidemiologia, a gente pode pensar também em várias lições, como viés de atenção, viés de seleção, evidências anedóticas que são generalizadas. Então, alguém falar, nossa, meu consultório aumentou muito, né, os transtornos mentais. Essa é uma evidência anedótica, né? Ninguém garante que todos estão aumentando porque alguém teve essa observação, pode ser explicado por outras razões, tipo fechar consultório de algumas pessoas e para outras, as pessoas que veem isso também não acompanham necessariamente os participantes, os pacientes de uma maneira sistemática, ou seja, pode procurar mais, mas talvez respondam mais rápido e assim por diante. Questões mais científicas, né, como viés de publicação, qualidade de estudos, também o interesse em publicar preferencialmente esse tema e não outros, e até repercussão na mídia, né, e até interessante comentar aqui, né, não vou falar a pessoa, mas teve um grande jornalista, enfim, da Globo, né, um grande jornalista que, quando a gente apresentou os dados da pandemia, que não houve um aumento de transtorno mental, ele não quis fazer reportagem porque disse que isso era uma antinotícia. Então, também pensar aqui que existe um viés na mídia que, às vezes, quer repercutir notícias que dão mais impacto, e a gente tem que tomar cuidado também em relação a isso. Né? Todos têm seus interesses. Né? Mas, contudo, também vale lembrar que a gente ainda, né, a pandemia não acabou, talvez agora que as consequências da pandemia, conforme ela vai finalizando, ou se espera que finalize, a gente vai começar a ter a conta dela, né? Então, crise socioeconômica, crise no aprendizado, na educação, e isso a gente vai começar a sentir cada vez mais, e também o risco de novas variantes, o risco de perda de eficácia vacinal, então ainda tem muitas coisas aí para a gente entender. A gente precisa mais estudos longitudinais, a gente quer continuar fazendo, maior qualidade de estudos na infância e adolescência, que também não se tem uma ideia tão clara, mesmo em populações especiais também, com pessoas com transtorno mental prévio, idosos e assim por diante, e também entender mais quais seriam os mecanismos causais, né, do ponto de vista o que causa as pessoas desenvolverem transtorno mental, ou o que são fatores relacionados à resiliência. Isso também vai ajudar a gente a desenvolver políticas públicas melhor. Então, que era isso que eu queria falar. Obrigado pela atenção. Nossa, doutora André, muito obrigada pela palestra brilhante, compreensiva e muito útil para desvendar vários aspectos que todos nós estávamos aqui perguntando e intrigados. Professor, os alunos possivelmente que estão assistindo aprenderam bastante e gostaram muito. Eu queria passar a palavra para a doutora Cíntia, para ela fazer uma pesquisa, ela faz pesquisa conosco, ela é pós-doc, e ela queria fazer uma pergunta para o senhor, pode ser? Claro. Oi, bom dia. Bom dia. Parabéns, professor, pela palestra. Achei que foi muito esclarecedora. A linguagem também bem fácil, né, de a gente compreender em que pé que a gente está em relação à saúde mental nesse momento mesmo pós-pandemia. Eu comecei um pós-doc com a professora Beth e a nossa área de pesquisa vai ser saúde mental de adolescentes. Semana passada, saiu um relatório da Unicef chamando a atenção para a questão da saúde mental dos adolescentes. E os dados mostram que 13% dos adolescentes, né, de 10 a 19 anos, globalmente, ao redor do mundo, né, 13% eles apresentam algum transtorno mental, né, depressão, ansiedade. E as pesquisas mostram, como você falou no final, né, que ainda precisa de mais dados a respeito
de o que acontece com essa faixa etária. Eu queria saber do senhor sobre o que a gente pode fazer, o que é possível fazer com os adolescentes, pensando que cerca de 20% desse pessoal chega à vida adulta com um transtorno mental, né? O que o senhor acha no aspecto preventivo, né? O que seria possível fazer? São perguntas interessantes, tanto pensando na pandemia, até quanto antes da pandemia, nesse sentido, porque o que a gente sabe é que estudos antes do começo da adolescência, com 10 anos, existe uma prevalência baixa de transtornos mentais, né, por volta de, tirando transtornos do neurodesenvolvimento, né, assim, transtornos mentais comuns, e é igual nos dois sexos. E aí, durante a adolescência, abre, né, essa janela, então, mulheres ficam com mais transtornos do que homens, né, e isso talvez cause hormonais, ambientais, etc. E esse padrão vai persistindo depois na vida adulta, mas vai aumentando as taxas, né? Então, o que a gente imagina que talvez sejam momentos de maior vulnerabilidade, né, quando também o cérebro ele tem aquela segunda maturação, né, depois que ele acaba o neurodesenvolvimento dele. Então, são períodos críticos mesmo, né, e também é um período que a pessoa começa a encarar questões de vida adulta, né, que deixa de ser uma criança e começa a ser uma vida adulta. A grande vantagem de pensar em adolescentes é que existe ou vantagem ou desvantagem, né, que existe ambiente muito estruturado, tanto para estudo quanto para fazer intervenção, são as escolas, né? Claro que, assim, varia muito as escolas, claro, a qualidade, mas eu quero dizer estruturado no sentido de que depois, na vida adulta, você pode ter pessoas trabalhando em grandes empresas, trabalhando em casa, então é mais difícil fazer uma intervenção coletiva. Na hora da escola, a gente consegue pensar em intervenções escolares de uma maneira muito mais eficaz, né? Você vai intervir na escola e não em 1000 pessoas, né? Então, e de fato, estudos também pré-pandemia que mostraram prevenção primária de transtornos mentais. Isso é uma coisa bem difícil, né? Pensar em prevenção primária, ou seja, evitar que a pessoa desenvolva transtorno mental. Os mais bem-sucedidos foram na escola, e aí não tem nada a ver com usar medicamentos, claro, né? São abordagens positivas e suportivas, evitar o bullying, deixar um ambiente agradável, falar sobre transtornos mentais, falar sobre dúvidas que as crianças possam ter, acolher aquelas pessoas que estão com maior estresse e aí fazer talvez uma intervenção não necessariamente farmacológica, né, mas uma intervenção psicológica ou psicoeducacional mais focada naquelas pessoas que estão começando a apresentar transtornos mentais, e aí essas seriam as medidas mais eficazes, né? Mas aí um ambiente ótimo para estudar são escolas, né? Tá certo, muito obrigada. Obrigada, professor, pelo esclarecimento, né, da dúvida da pós-doc Cíntia. E agora eu vou passar para outra pós-doc, a doutora Lara Natache, que ela também faz parte do nosso grupo, e gostaria de ter uma perguntinha para você, tudo bem? Obrigada, bom dia, doutora André, de novo. Primeiro eu queria agradecer a palestra, que foi realmente brilhante, super esclarecedora, a gente sempre aprende muito, né? Agradeço também a oportunidade de estar aqui, eu já admiro o trabalho do doutora André há algum tempo, eu fiz meu doutorado com os dados do ELSA Brasil, estudei a associação entre consumo de ômega 3 e ansiedade, e a minha pergunta é sobre alimentação, né? Eu queria saber do senhor, dada a sua experiência, né, considerando toda a experiência que o senhor tem já com o tratamento e a prevenção dos transtornos mentais, sobre os padrões alimentares que têm sido estudados ultimamente relacionados ao tratamento e à prevenção, né? E dentre eles, bom, todos eles, né? Eu queria saber a sua opinião sobre dieta cetogênica, ou mesmo a mediterrânea, a DASH, a dieta Mind, que tem sido estudada para até agora também para transtornos mentais, né? E também a dieta vegetariana e vegana,
considerando também aquela flexitariana, a dieta sustentável. Dentre esses padrões aí, o que tem trazido mais resultados que a gente possa aplicar e que são mais promissores? Bom, obrigado pela pergunta, Lara. Nesse nível de detalhamento, para ser sincero, eu não vou conseguir te responder, que são muitas coisas novas a respeito da dieta, mas mesmo assim a gente tem observado coisas interessantes em relação à dieta e depressão, né? A mais estudada realmente é a dieta mediterrânea, né? A baixa, que estão relacionadas a uma menor prevalência de transtornos mentais e uma diminuição da incidência também. Então, essa é que eu, pelo menos aqui eu conheço, é que tem sido mais estudada. Dietas mais restritivas, né, como a dieta vegetariana, por exemplo, ou outros tipos de dieta, sem a reposição adequada, né, de óleo dos elementos ou de vitaminas, isso pode ocasionar mais transtornos mentais, se for pensar como restrição muito grande de ácido fólico, vitamina B12, sem uma reposição adequada ou sem a introdução desses desses suplementos, né? Seja por dieta ou não, isso pode aumentar transtornos depressivos, por exemplo. O que a gente observou muito nos padrões também durante a pandemia foi o aumento do consumo, né, de ultraprocessados, de junk food, né, de bebidas alcoólicas também, e isso a gente sabe que tem um impacto negativo nos transtornos mentais, né, por outro lado. Então, isso também é algo que é uma relação entre a nutrição e a depressão que a gente observou durante a pandemia, e pior particularmente nas pessoas que já têm transtornos mentais, porque essas, de uma maneira geral, tendem a adotar hábitos de vida menos saudáveis, né? Então, elas já não estão tão preocupadas, de maneira geral, né? Então, fazer tanto atividades físicas quanto evitar padrões de uma alimentação adequada ou não. Então, essas pessoas tiveram maior consumo de junk food, por exemplo, de outras comidas, isso pode ter feito um ciclo vicioso de piorar a alimentação. E, por último, a gente pode pensar também na relação socioeconômica com nutrição e com transtornos mentais durante a pandemia, né? Então, pensar que pessoas com nível socioeconômico menor, elas pioraram mais em termos de transtornos mentais do que aquelas outras. E, claro que a gente vai pensar num primeiro momento em fatores sociais ou econômicos, mas quando a gente começa a ir mais a fundo, talvez a qualidade da dieta tenha piorado mais em grupos de menor poder aquisitivo, né? Tanto pensando em termos de disponibilidade de comprar alimentos saudáveis, né? Que a gente sabe que é muito mais fácil comprar alimentos processados, ultraprocessados naquele supermercado grande que fica, na verdade, em regiões menos privilegiadas, né, do que comprar orgânicos, hortifrutis, né? Eles acabam sendo mais caros, mais perecíveis, vão exigir deslocamentos maiores para bairros com maior poder aquisitivo, então isso acaba sendo um fator que pode ter piorado também, e também pensar, né, nos serviços de delivery, quem consegue pedir para entregar esse tipo de alimentação em casa acaba se protegendo mais do que aquelas pessoas que não têm essa possibilidade. Então, essa seria mais ou menos a pincelada que a gente viu da parte da nutrição com a depressão. Obrigada, sempre muito bom ouvir essas explicações. Obrigada, professor. Foi ótimo. E, não menos importante, mas por último, o doutorando Leonardo Negrão, que faz um trabalho conosco na área de saúde mental, né? Então, a última pergunta. Obrigada. Bom dia, obrigado pela palavra e parabéns pela apresentação, doutor André. Gostei muito esclarecedora, todo mundo falou, já comentou isso, mas reforçar porque acho que trouxe uma visão assim bem mais clara sobre como é que a gente estava e como que a gente está hoje, que é uma dúvida que ainda existe, mas ficou muito claro isso. E sobre
a pergunta, no projeto de doutorado, nosso grupo ele trabalha com vários alimentos e um deles é o guaraná, que é um produto nativo, um alimento nativo aqui do Brasil. E o que a gente vai avaliar no trabalho de doutorado é como ele consegue, por exemplo, modular o fator neurotrófico derivado do cérebro, mas em indivíduos saudáveis, para tentar ver como que isso pode ser modulado. E o que a gente vê é que esse marcador ele é muito associado com a saúde mental. Então, o que eu queria trazer, na verdade, pergunta, o que você pensa sobre o fator neurotrófico derivado do cérebro como um contribuinte, por exemplo, para reduzir uma prevalência ali na saúde mental, ou então de sintomas depressivos, por exemplo, a importância dele? Pois é, né? Então, essa é uma excelente pergunta do BDNF, né? O fator neurotrófico de crescimento cerebral, que foi, enfim, né? Ele começa a ser identificado no começo do século XXI como, junto com aquela ideia mais recente que a gente descobriu que existe uma neuroplasticidade, crescimento cerebral, fortalecimento sináptico também no cérebro adulto, né, não só durante o neurodesenvolvimento ou adolescência, mas também no adulto. O BDNF começou, né, a ser identificado em células do hipocampo, né, então quando estimulava lá os neurônios de Schaffer, aí fazia um LTP, né, que é uma potenciação de longo prazo, isso o BDNF lá era um fator que era liberado na fenda sináptica, depois levava para o núcleo, e voltava, e aí fazia o fortalecimento sináptico. E com isso também começou a se relacionar com fatos de que a depressão estaria associada com menor volume estrutural em regiões como o hipocampo e pré-frontal, e aí começou a se medir no sangue o BDNF, né, então acho que teve os primeiros estudos em 2006, 2004, 2006, que mostraram que pessoas com depressão, né, tinham níveis menores de BDNF, depois, quando utilizava antidepressivo, aumentava esses níveis de BDNF. A gente fez até uma meta-análise em 2008, mostrou isso, mas depois começaram a vir maiores questionamentos a respeito do BDNF, né? Então, um deles foi que não ficou nunca muito claro uma relação entre melhora antidepressiva, né, ou melhora dos sintomas depressivos e melhora do BDNF. Isso nunca ficou muito claro. Outra questão é que o BDNF ele é medido na periferia, né, medido no sangue. O BDNF ele tem uma afinidade muito alta com plaquetas. E aí, o que acontece é que os antidepressivos eles também têm afinidade com as plaquetas. Então, eles vão lá, deslocam o BDNF das plaquetas, liberam no sangue. Então, poderia ser um artifício, totalmente um epifenômeno, que a gente chama, que não estaria relacionado exatamente com a melhora da depressão, e sim porque o antidepressivo talvez fizesse isso numa pessoa sem depressão também, né? Aí se discutiu muito coletar BDNF no líquor, né? Mas assim, por ser um exame invasivo e não ter uma razão clínica em deprimidos, isso nunca foi feito. Teria as técnicas de estimulação cerebral não invasiva, né? A gente fez 2 meta-análises com isso, não mostrou aumento de BDNF, mesmo com aumento da depressão, inclusive em estudos do nosso grupo. Teve meta-análises com ECT também, com eletroconvulsoterapia. A gente está, inclusive, terminando uma meta-análise agora de ECT com BDNF, e aí se observa um aumento de BDNF, mas, de novo, não necessariamente correlacionado com o aumento, com a melhora da depressão. Então, existe um aumento modesto dos níveis de BDNF no sangue, em contraste com uma grande melhora da depressão. Então, não fica tão claro se essa correlação ela é direta ou não, né? Então, o que se tem agora, depois foi feita uma outra meta-análise, explorando muito mais em detalhes vários fatores de confusão, desenho de estudo, grupo controle ou não, né? Uma outra dificuldade é que muitos estudos têm um nível de qualidade baixo, ensaio clínico antes e depois, né? Sem grupo controle, e ficou muito em xeque também esse papel tão prominente, né? Tão importante da BDNF como se achava antigamente, né? Então, talvez ele seja
um biomarcador útil, né? Não acho que ele tem também uma grande resposta, né, em relação a algo até como um exame de sangue para fazer o diagnóstico de depressão. Acho que não chega aí, até porque também quando a gente vai olhar, o BDNF ele também está diminuído no bipolar, no paciente com esquizofrenia, então ele também não é tão específico assim, também está diminuído em várias outras condições, diminui com a idade, etc. Então ele é relativamente inespecífico. E lembrar também que tem muitos fatores neurotróficos que não são o BDNF, né? Tem o NGF, o VEGF, entre outros. Então, talvez ele seja uma molécula que tem um papel importante, né? Quando a gente vai olhar em estudos animais, tem uma grande importância, mesmo na consolidação do LPT, principalmente, e aí talvez indiretamente ele marque a depressão também. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, muito obrigada, então, professor. Obrigada a todos que estiveram conosco. E gostaria de encerrar nosso evento, né, agradecendo enormemente. Muito obrigada a todos. Um abraço, fiquem bem. Obrigado. Um abraço. Obrigada. Um abraço, tchau.